memória não é só o que sobra dela, é o modo como as comunidades e as populações projetam essa realidade vivida. Produziu-se um decreto, em 98, um decreto legislativo regional que visava recuperar algum deste património, porque este património, tirando os botes que estavam nos museus, a maioria do património baleeiro móvel, lanchas e botes baleeiros, apodrecia nos barracões de botes, estava basicamente todo destruído, uma grande parte dele, e portanto esse decreto foi importante porque lança um apelo, e a comunidade reage, à obrigação e à possibilidade de se fazer um esforço financeiro público e privado, e digamos, e da própria comunidade, para que se pudesse fazer a recuperação de uma parte expressiva, não todo, mas uma parte expressiva deste património baleeiro. E é aqui que eu penso que a história muda, é nos finais dos anos 90, princípios dos anos 2000, que se começa, digamos, uma empreitada de grande fôlego, e para o senhor ter, digamos, uma noção, neste período, nós, na região, conseguimos recuperar mais de 40 botes baleeiros e de recuperar à volta de entre 10 a 11 lanchas de reboque. 11, mais precisamente 11 lanchas. Foi, de facto, um esforço financeiro muito interessante, foi um movimento importantíssimo, porque isto fez mexer com coisas que estavam absolutamente, digamos, adormecidas e moribundas. Havia saberes, havia competências e havia, digamos, um conjunto de informações que corriam o risco de se perder. Não só, digamos, a memória física das embarcações, mas também um conjunto de saberes associados a essas embarcações e a esses patrimónios, a essas identidades. Portanto, recuperou-se a construção naval, que se pensava determinantemente perdida, pensava-se que já não havia ninguém capaz de recuperar e de ser capaz de fazer um bote baleeiro nos Açores. Há muitos anos que não se fazia, há décadas que não se fazia um bote baleeiro nos Açores. Portanto, havia dúvidas se haveria alguém, se algum construtor naval dos Açores seria capaz de fazer um bote baleeiro e recuperar uma lancha. Uma lancha era mais fácil, mas um bote era mais difícil. Portanto, provou-se que isso era possível e, portanto, foi um movimento muito interessante. Permitiu que basicamente todas as ilhas dos Açores tivessem bote, basicamente todas têm, neste momento todas têm, eu diria mesmo que todas têm, botes baleeiros, e foi neste contexto que, por exemplo, eu acho que muito bem, o Sr. Presidente da Câmara do Corvo, Manuel Rita, pensou que o Corvo também devia materializar essa sua relação, essa sua memória coletiva com o imaginário baleeiro regional, criando uma peça, ou fixando no Corvo uma peça e um lugar visitável, uma estrutura física que albergasse, um sítio de visita, que albergasse um bote baleeiro e um conjunto de artefactos que podem ainda consolidar esse núcleo museológico do bote baleeiro do Corvo, que perpetuasse no Corvo essa memória e essa identidade. E, portanto, é um projeto que foi muito interessante. Ficou muito bem ao Corvo, à Câmara do Corvo e ao Sr. Manuel Rita essa ideia que foi materializada pelo meu grande amigo Tomás Alberto Gomes Vieira, que é das Flores, da Ilha Irmã, e que abraçou essa causa, que foi o homem que operacionalizou e foi o empreiteiro desse projeto, quer na construção do edifício, quer na recuperação do próprio bote. Essa recuperação foi feita no Pico, pelo mestre Manuel Monteiro. Foi um processo coadjuvado por um conjunto de homens sabedores nestas coisas, como o mestre São Alberto, o mestre António Carlos Neves, digamos, o Sr. Manuel Homem das Ribeiras, para a área da Palamenta, e, portanto, foi um conjunto de pessoas de que o Tomás Alberto Gomes Vieira se assessorou, e bem, foi buscar os melhores e os mais capazes para, digamos, com ele construírem um projeto que eu não conheço. Vi imagens, vi fotografias, é de facto um projeto muito interessante, porque o habitáculo, quer dizer, o núcleo físico que alberga o bote baleeiro do Corvo é um edifício que vai também, de certo modo, beber eu penso que ele me falou disso, que vai beber a duas fontes. Por um lado, a aldeia de baleeiros do Capelo, que tinha antes do vulcão de 1957, tinha uma tipologia construtiva dos barracões de botes onde os baleeiros dormiam com as suas famílias, com como e também assim uma espécie de tenda, em formato de tenda, mas o tabuado trincado
tipo trincado, escamado, da madeira pintada, foi também uma ligação à baleação americana e à costa leste dos Estados Unidos. Portanto, eu penso que o projeto é muito interessante e é um marco que fica no Corvo a atestar a relação do Corvo com as suas memórias e a sua identidade baleeira. Ora bem, a ideia foi do presidente Manuel das Pedras Rita, que já há vários anos que insiste comigo para eu lhe arranjar um bote para fazer um núcleo museológico da avaliação no Corvo. Ele percebeu que uma das coisas mais vendáveis a nível turístico é a memória baleeira, que poucos lugares no mundo têm como nós temos. Arranjar um bote não é fácil. Um bote novo é fácil. Agora, um bote que tem as marcas da avaliação é bastante mais difícil. Mas olha, calhou que fui à Graciosa, dava um bote abandonado cá fora, já tinham substituído, a DRAC já tinha subsidiado um bote novo e esse estava a abastecer cá fora. Informei-me e disseram-me que, sim senhor, aquele bote, eles podiam vendê-lo, podiam dá-lo, podiam queimá-lo, podiam fazer o que quisessem com ele, menos voltar com ele para o património. E sim senhor, negociei com o Comunaval e adquiri o bote. Depois veio para o Pico, a reboque da Estefânia, de uma das vezes que ela veio ali à regata da Semana dos Baleeiros, e seguiu para um construtor naval na Piedade, que é o Manuel Monteiro Machado, que fez a parte estrutural. O resto do equipamento todo, remos novos só tem um, que é o Esparrela, porque hoje em dia já não se usa, foi feito nas minhas oficinas. A palamenta toda, arpões foram feitos por nós na minha oficina, lanças, toda a ferragem. Depois tive na parte da acabadura e costuras e tudo um homem excepcional, talvez, não estou a exagerar, o melhor preparador de botes nos moldes tradicionais para a avaliação, que é o Manuel Homem das Ribeiras. E assim foi andando, e depois, a parte estrutural, eu conheci essa forma do antigamente, até porque tenho uma fotografia do princípio dos anos 50, do Porto Comprido, no Capelo, em que tem 6 edifícios desses, só que não eram com madeira, eram com cana da rocha, mas isso era recorrente, esta forma, até para moradias. Em São Miguel, nas Furnas, acho que ainda existem lá. E a madeira tem, que depois passou a ser um cartaz tradicional. E agarrei nessa forma e depois usei madeiras das melhores, pinho tratado em autoclave, criptoméria do sul do Pico, com 4 de mãos, uma de goma laca e 3 de tinta, e cá estamos. Eu comecei com 5 anos, a meio da tarde, a levar café ao meu pai, que além de oficial, era mais ou menos o gestor da firma Maurício António Fraga, e ia passar o resto da tarde lá em baixo, comi muita batata doce e muito milho, cozidos no azeite, e comecei a andar de roda disso e comecei a ganhar um apego. Portanto, isto já não vem do meu pai, isto vem do meu bisavô e meu trisavô, isto não começou do meu pai. Meu avô paterno, eu acho que não baleou. Agora os outros é tudo pessoal da avaliação de longo curso de americana. Comandantes, oficiais, etc. E depois fui-me agarrando e depois e depois conheci um homem fabuloso, que já morreu, para mim, construtor de botes mais honesto que alguma vez a gente teve aqui da roda, que era o Sr. Manel Hermínio, da Silveira Brum, das Pontas Negras, que me ensinou muito sobre como é que se faz um bote, quais são as técnicas, o que é que tem que se fazer, o que é que tem que se cuidar, isso tudo. Depois, na parte de palamenta, na parte de estrutura, não posso esquecer, a parte de estrutura, esses encastramentos foram todos feitos por mestre João Alberto, o grande mestre dos mestres da construção naval de Santa Mar. É que veio à minha oficina
a título de favor, e é que fez, portanto, isto veio tudo pré-fabricado do Pico, e não podia ser de outra maneira. Tive a sorte do Lusitânia, através dos esforços do Manuel Rita, ir a Madalena buscar a carga, e aproveitei, e ele veio em cima do convés, em cima do outro lado, e esta casa veio toda num contentor de 20 pés, com a ferramenta e tudo. Tomás, vai-nos falar ainda mais um pouquinho. Sei que o Tomás agarrou este trabalho, esta obra, com alma e coração. Fala-nos um pouco mais ou menos de quanto tempo, ou quantas horas, não é? Quanto tempo levou desde o pegar neste trabalho até colocá-lo como nós estamos a ver nas imagens? Opa, eu não sei, eu penso, o bote foi para o Manuel Monteiro em novembro. Ele talvez na minha oficina terá estado de 3 meses e meio, para aí assim, porque a última pintura a gente aqui a deu, é que meteu o osso, isso foi tudo lá na oficina. E os acabamentos é que demoram, não é pegar uma tábua, é as miudezas. E depois tivemos um bocado à espera da oportunidade para vir para aqui e viemos, a gente montou isso aqui em 8 dias úteis. Bom, eu já estava aí umas 15 vezes no Corvo, mas a vez que tive mais tempo fez agora em outubro, faz agora um ano, foi quando vim ver o local e discutir, olhos nos olhos, boca a boca, todo o projeto. E tive aqui, vim na Ariel de manhã e fui na Ariel para trás, portanto tive aqui 4 horas, coisa no género. De resto era tempo de passar Carvalho Araújo, Ponta Delgada, comparava, vinha à terra, mas nunca passava ali daquela núcleo de coisa. Agora, isto aqui faz-me lembrar os meus tempos de criança, a maneira de viver, a maneira de ser e de estar e a filosofia de encarar a vida que os corvistas têm, foi com essa que foi criado. Portanto, um caixote de livros e uma musicazinha, passava o resto do tempo bem aqui. Bom, este bote, portanto, comprei-o e depois comecei a investigar e sabia que tinha havido um bote aqui da firma Reis e Flor, que foi registado no Corvo em 1945, que se chamava Corvinho, porque a princípio estávamos entre nome Senhora dos Milagres e isso e aquilo, e quando eu vi, isto é o nome certo, e é o nome de uma matrícula que existiu, está ali a placa da matrícula, Santa Cruz Flores 18 PB, Pesca da Baleia, e o nome do Corvinho. Portanto, isso é tudo a história real do Corvo, não é a história ficcionada, é a história real do Corvo. Se bem que muita gente, ainda no Pico Mortal, mas também se baleou no Corvo. Eu disse, são capazes de ter começado a balear antes das outras ilhas todas, a Flores e o Corvo. Porque, disse-me agora Manuel Rita, o príncipe Alberto Moro, quando esteve aqui em 1876, já se tinham queixado, a população, que há 4 anos que não apanhavam a baleia. Portanto, imagina quando é que eles começaram a caçar baleias. Eu espero que façam um bom uso disso, que exportem esta visão, esta imagem, para quem quiser ver o Corvo e ver um pedaço da memória que diz respeito a todos os corvinhos. A avaliação começa pela vigia. Isto é a banca tradicional do vigia da Baleia, que tem um quadrante da bússola dos pontos cardeais, com a frente, o ponto cardeal para onde, no centro da viga. E depois por aqui é que ele ia mandando pela rádio, e antes, sinais de fumo, mas isso foi mais para a parte da rádio. Dizer, olha, tantas quartas para norte, tantas quartas para sul, e ia dirigindo o bote para os corredores. Okay, vamos começar por aqui. Temos aqui umas voltas de linha. Aqui temos o primeiro arpão e o segundo arpão, que antigamente era assim que se usava. Portanto, o trancador enviava o arpão e imediatamente pegava nesses 6 de linha e atirava para o mar, para a baleia ir correndo e ele poder se preparar aqui de roda. Se por acaso via que ela não estava bem trancada, estava com o segundo arpão que estava acossado na linha através do short top. Ok, aqui temos a tábua do alfa-sus, onde tens aqui um recorte no semicírculo
que era para o trancador apoiar a coxa para se poder equilibrar. Porque aquilo é um bicho grande, mas com mar com trambolhada não é muito fácil trancar uma baleia, mesmo ela sendo grande. E tens aqui uma régua que é movível para ele retirar, para ele apoiar o pé de trás para poder ter impulso para trancar. Ok. Aqui por baixo tens os santinhos, todo o baleeiro era religioso, em que a figura central seria sempre a santa de maior devoção à sua padroeira. Neste caso tens a Senhora dos Milagres, e ao lado tens, esse era taxativo, São Pedro e São Paulo, que eram dois pescadores, e de certo modo intrinsecamente ligados ao mar e tudo que sai do mar. Aqui à frente, no leito tens a faca do trancador, que é uma faca que, no caso, cabinha em osso, forjada, à moda antiga, e que servia para o trancador cortar a linha no caso de emergência. Também se usava a faca, mas a faca tinha várias finalidades. A machada. A machada tanto servia para cortar a linha, como servia para endireitar a lança aqui se voltava o golpe sujo, ou pregar um remendo num bote, porque ela tem atrás das orelhas tal qual como um martelo. É uma ferramenta multifacetada. Aqui tens o cabo de reboque, tens o aparelho de reboque, um sistema rápido para desencatar, e o cabo de reboque era recolhido e o bote ficava livre. Portanto, é um sistema de um pino de madeira que sai e agarrado, não há nós nem confusões aqui. Ok. Aqui tens o croque, sempre à mão do trancador, que servia para várias coisas, mas muita gente pensa que era para amparar o cais. Não é. Aquilo é para, quando se faz o buraco para colocar, para enfiar e caçar o estrado, que depois é amarrado no cabo de futebol. Ali tens a espelha, debaixo daquela proteção, que servia para fazer o buraco, para passar ali. Aqui tens as duas lanças de trabalho, de matança. A lança é que é a ferramenta de matança da baleia. Tens aqui o velame todo rigado, preparado para só levantar o mastro e içar o pano. Está tudo preparadinho. Tens aqui os brandais já metidos nos olhares, está tudo pronto. Tens os remos numerados, começa pelo 1, que é o do trancador, que tem uma particularidade. Todos eles vão com as pás viradas para a polpa. O do trancador vai com a pá virada para a frente. Para quê? Para quando é preciso remar, o trancador pega na pá, enfia na raloca e não está aqui dentro a bater com ele na cabeça dos outros. No caso de, ok, está o oficial, estão todos virados para trás, a baleia está lá ao pé e ele manda o trancador levantar-se. Ele não vai estar aqui com o remo a ensarelhar aqui na cabeça dos outros que estão a remar. Ele apunha o remo neste buraco que está aqui, mas tu não consegue. O remo fica levantado. Está certo. Só depois de trancar, é que ele então calmamente arruma o seu remo para trás. Aqui tens o cake, que é uma usurpação do keg inglês, que vulgo em português é uma barça, que era onde levavam a água para beber. Como estás a ver, todos os olhares são tradicionais, são feitos em osso de baleia, e o cordame é todo de sisal, tal como era há 50, 60 anos. Aqui tens a caixa da comida, que era chamada a caixa da comida, que é estanque, que levava comida, levava roupa seca, tinha sempre uma lanterna com a vela lá dentro, tinha certo apetrecho de emergência. Talvez alguma agulha, alguma coisa para fazer um pano. Ali tem já montadas as relocas para remar, só movidas, saem, escondem. Aqui tens o cabo da lança, que é que se chama o lançope, que é o cabo que está preso à lança para quando mandá-la o trancador poder recolhê-la e mandá-la outra vez e mais vezes até ela começar a fazer.
Aqui tens as duas selhas de linha. Sai primeiro da selha pequena e depois ela já está acossada, como estás a ver, já está acossada na selha grande. E essa costura nunca é rematada, porque essa costura, em caso de precisar, pode sair e pode engatar noutra selha. Ok, aqui tens o balde e o pinguinho. O pinguinho era para escutar a caverna. O balde também, se a água era a mais, e também servia para molhar a linha ali atrás no cepo, porque ela, com a fricção ela enegrecia, fazia fumo. E então o oficial dizia água na linha. Ele tinha uma linha para arrematar. Aqui tens as 3 bandeiras de sinalização da avaliação, feitas a rigor, com os pés já em forma de lança. Entrar na boleia. A vermelha era auxílio. Fosse alguém pisado, fosse uma selha de linha que viesse a dar o bote que já estava cá ao fim da outra. Isto normalmente era auxílio. Depois as outras, as duas juntas significava parceria, mas isto variava, a finalidade das cores variava de porto para porto. Como vejo aqui, tem quase uma lança, porque quando era para sinalizar uma baleia para baixo a vê-la ao longe, eles primeiro faziam um furo com a lança, para depois poder enfiar isso. A pele de uma baleia é uma porrada grossa, isto nunca mais entrava lá dentro. Aqui atrás tens aqui a gaveta do oficial. Normalmente ele tinha bocadinhos de cabo, de molinhos e outras coisas, tinha uma bússola, já agora para os fins, e tinham, miudezas, coisas que era preciso para o barco, um bocadinho de cabo. Aqui tens a faca do oficial, o caso sempre a cortar aqui atrás. E como tu me estás a ver, e como eu disse já várias vezes, isto não é taparoeiro, isto é um bote que baleou e matou muita baleia. Se tu vês o desgaste que tens aqui no cepo, vês que passou muita linha aqui, presa à baleia. Portanto, esse bote matou baleias. Não foi baleia, foi baleias. Tens aqui a peça essencial que ainda não se falou, que é o esparrela. O esparrela é um remo com mais de 1,5 metro que os outros remos todos. Por causa de... Isso é o remo de manobra. Quando é para trabalhar numa baleia com remos, nunca é com leme. O leme é muito lento. O oficial arma o esparrela. Ele tem que ser comprido senão ele teria que levantar as mãos assim para pegar. São 7,30 metros este. Pedido do movimento todo. E tens aqui uma peça que se chama malagueta. Aquilo não é para puxar, não é para fazer força. Para fazer força fazem no caminho. A malagueta é sempre para indicar o oficial que o remo, a pá, está na vertical. Porque senão leva o armado em seco, ia varar em cima de uma baleia, podia cair ao mar, porque ele estava ali em cima das atragas, e assim, ele como está com os olhos na baleia, não está a olhar para a polpa, sabe perfeitamente que a pá está na vertical. Ok, todo o sítio onde há grande desgaste num bote, pela linha da baleia, ou pelos cabos de reboque, que levava sempre um reforço em osso de baleia. Para que os cabos, que aquilo eram cabos de sisal muito ásperos, para que não dessem estrago no talabardão e nos leitos. Tens aqui uma peça, esta barbela. Para que é isto? Isso é para que debaixo de suelo, que um leme é uma coisa pesada, o leme nunca saia das agulhas. Porque eu já vi rodas de polpa arrancadas por se esquecerem de meter isso, essa barbela, e o leme salta fora e fica preso só numa agulha e escapa. O leme é uma coisa que pega muito água.
Na altura que eu saí da escola, comecei a arranjar um homenzinho que trabalhava da carpina aqui na freguesia. Ele convidou-me para ir trabalhar com ele e aí comecei a trabalhar. E daí tive uns anos com ele e eu depois fui para a pesca, para o atum. Estive lá 2 ou 3 anos, deixei e aí fui para Santa Marta para o Sr. José Costa trabalhar na altura que ele começou a fazer as treineiras, os atuneiros. Estivemos lá, depois ele morreu e aí comecei a trabalhar por minha conta. Comecei em portas e janelas, e teto de casas. E depois o meu pai também tinha um barco. Depois aí fomos para Santa Marta para o Mastro João Alberto Amanhal. O Mastro João não pôde amanhar, eu que fui para lá. Com a ajuda dele é que comecei a trabalhar nas embarcações. E daí depois é que me fui afoitando a meter E o que aparecia, não havia problema nenhum, não tinha medo de começar. E depois apareceu-me aí para fazer uma lancha da baleia, para o Faial, meti-me nela sozinho, com a ajuda do mestre João, com as ajudas, e fui daí para cá, comecei depois, fui aparecendo, botes, e aí comecei. Depois já fiz 6 botes novos, e depois apareceu-me aqui o Sr. Tomás com um bote de corvo para se amanhar. E aí, pô, mas o bote estava já estava um bocadinho velhote. Amanhã mexeu o que se pôde. Não, trabalho não falta. Está mais escasso então. E na altura que comecei a trabalhar aqui era sempre até às 11 horas meia-noite e de manhã cedo começava-se a trabalhar, mas agora está um bocadinho mais falhado. O que tem mais é que, é assim, qualquer serviço que aparece, eu faço. Portanto, não é fácil faltar trabalho. Aparece um barco, eu amanhã um barco. Aparece um carro para trabalhar, para andar com o meu bote, eu faço. É uma janela, uma porta, um teto, qualquer serviço. O meu filho tem gosto e gosta de trabalhar, só que eu sou uma pessoa um bocadinho exigente. E esta malta de hoje em dia, para trabalhar com eles, não vão comigo. Eu sou uma pessoa assim meio... Mas ele gosta de trabalhar e trabalha. Pode calhar que vamos lá ver. Estou a trabalhar para isso, para ver se uma vez que ele deixasse, ele ficava com isto, mas esta malta nova está muito complicado. Mas vamos a ver. Da minha família tive um tio meio que andou à baleia também. Uma das coisas que nunca havia ter existido era a baleação. Isso é que foi pena, aquilo é uma das coisas que dava-me pãozinho aqui para muita gente. Mas foi. E já agora que não deixem morrer os botes, pelo menos é uma recordação para toda a vida. Cara. Principiei com 14 anos, na baleia. Baleia passei à pesca, aos iates. Dos iates passei às treineiras de pesca nos princípios, nos princípios da pesca do atum aqui na freguesia. Depois embarquei, depois da pesca do atum, não sei quantos anos, passei para os navios, estive no Ponta Delgada à roda de 3 anos, depois fui à Ilha de Porto Santo, estive nesse navio também 2 ou 3 meses, e voltei novamente à pesca por causa de doença da minha esposa. Voltei à pesca e voltei outra vez à baleia. E por infelicidade ajudei a fechar os olhos à caça da baleia. Sim. Quando se terminou eu estava aqui, ajudei a fechar os olhos a isto. Depois voltei ao atum, minha esposa faleceu, voltei ao atum até à reforma. Passei muito mal, muitas faltas, comia-se muito mal. E agora no fim, nos últimos anos de pesca, a coisa melhorou, a alimentação já era muito melhor e assim fomos andando. E agora estou entretido aqui, como está a ver, fazendo essa miniatura, estou para aqui. Já não posso ir para muito longe. Não, a ideia daquelas 2 pessoas de fazer aquele trabalho, para mim, foi a coisa mais bonita que se fez.
Aquilo para mim foi a melhor coisa que os dois fizeram. Tanto aqui a execução do bote e para o todo, como de pô-lo lá num sítio que se baleou. Para mim foi o ideal. Quanto ao aparelho, pois foi o melhor que eu soube fazer. Melhor não sei. Aparelhei aquilo que vi aos antigos, aquilo que aprendi com os antigos, fiz o melhor que pude. E acho que não tenho, enfim, deve haver sempre uma censura, mas eu acho que não tem ninguém que possa dizer que está, não está, ou aquilo não está. Aquilo está rigorosamente por aqueles que eu vi aparelhar, porque não sabe, eu vi aparelhar um bote, talvez do princípio, porque aquilo ia faltando, faltava um cabo, faltava isto, faltava aquilo, eles punham. E aquilo que eu vi foi aquilo que fiz agora. E parece-me que não se pode cuspir, mas há sempre a censura, e quase sempre aqueles que censuram são os que não sabem fazer. Qual a obra que nestes anos todos, ou o barco, que lhe deu mesmo assim mais gozo, mais vontade, entusiasmo a fazer? Pois aquilo foi o Açores, foi o primeiro, e aquilo foi porque eu dei-me assim o gosto de fazer aquilo. E ali depois também tem o Santa Cruz, para a Santa Cruz, que também era uma bruxa, que é aquele rio que está ali. E eu, foi dos dois que eu gostei mais. E daquele tipo mais alto, do acastelamento, era o Balaia, que é aquele que eu escamaria ali um tinto. E nesses barcos pequeninos, a minha lancha, eu fiz agora a última lancha foi para o meu filho, que é uma, não é para ti. Mas a minha lancha preferida é que está na Madalena, Joia do Oceano. Nesses barcos pequenos, é a minha preferida. Eu agora, tive a dizer a meter aqui uma, não sei se ele vai para casa e pensa, mas não demora muito, que daqui a pouco tempo não posso fazer nada. Este barco está muito bonito e pronto, na altura era assim. Mas hoje faltava duas coisas. Era-se que é meio metro de largura mais e fazer uma casinha. E era uma coisa que eu gostava de fazer. O senhor já algum dia teve algum reconhecimento por parte de alguém, de alguma entidade, reconhecesse publicamente o seu trabalho? Pois eu reconhecer o meu trabalho, quem fez agora uma coisa que até acho que não merecia tanto, foi o Sr. Diretor do Museu, Costa. Ele só me fez uma coisa aí, acho que, pronto. Eu gostei muito e penso que não merecia, mas ele fez. O que aquele homem fez foi incansável e acho que foi reconhecido mais ou menos o trabalho. Depois da recuperação dos moinhos de vento, a minha parte antiga também tem muito a ver com a baleação, com o debulhar o milho, de moer o trigo, moer o milho nos moinhos de vento, de maneira que eu penso que a preservação antiga das coisas antigas é o melhor que a gente pode ter. Mas propriamente neste bote baleeiro, a gente temos ideia de pôr aqui 3 computadores, nós temos as melhores fotografias da região com mais de 100 anos, fomos buscá-las ao Museu de Mónaco e vamos tê-las aqui nos computadores. Quem quiser vir ver as fotografias de 100 e muitos anos terá que vir ao Corvo, vem aqui ao computador e veem as fotografias dos Açores todos, não é? Do Corvo temos 17, temos das Flores, temos das ilhas todas. O Príncipe Alberto passou em todas as ilhas, de maneira que isto será um polo em que a gente, quando tiver mau tempo, mesmo no verão, ou chuva, ou no nevoeiro, as pessoas podem vir aqui, estará aberta às pessoas, ao turismo, e as pessoas vêm aqui, veem como é que, podem ver o birdwatching, como é que será realizado, o dia do Fi da Lã também terá aqui, a debulha também estará nos computadores. Eu penso que isto será um polo em que o turista pode vir aqui e passar aqui 2 horas à vontade.
de maneira que nós tínhamos muito pouco no Curvo. A ideia do bote foi partilhada entre mim e o Tomás Vieira para a gente fazer isto. Somos amigos há muitos anos. Ele conseguiu fazer isto e foi bem entregue a obra do bote baleeiro. Eu estou satisfeito com a obra, eu penso que ninguém tem nada que diga disto. Isto será um polo para toda a gente ficar.